Salve galera, beleza? E aí, vamos reagir a uma fala do Ciro Gomes em um canal bolsonarista? Eu achei aqui uma pérola na internet de um canal chamado Portal da Fabi, no qual ela reage a uma fala do Ciro Gomes e nós vamos fazer um react do react desse canal bolsonarista. Então vamos lá? Mas antes de começar o vídeo, presta atenção nessa capa aqui. Isso aqui não soa familiar para vocês? Vocês lembram, né? Lá nos canais dos petistas, eles costumam usar essa imagem do Ciro irritado, o Ciro cuspindo marimbondos, né? Para falar aqui no popular, que é uma imagem que eles criaram do Ciro descontrolado, do Ciro destemperado. E esse aqui, que é um canal bolsonarista, tá aí, né? Brincando com a mesma imagem em relação ao Ciro Gomes. Mas agora, sem mais delongas, vamos para esse react. Do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, em passado não tão distante, ele era um grande aliado do Lula. Tanto é que foi ministro em um dos governos do Lula. Só que o Ciro Gomes, ele se revoltou, se rebelou. Em uma entrevista aqui, ele acabou jogando ali a lama no ventilador, trazendo muitos podres do Lula. Acompanhe o vídeo com muita atenção. Claro, depois de tanta traição, né? Aí é complicado, né? Vamos lá, então. Nada, ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Isso é o PT. Um bando de canalha que me conhece há 100 anos. Nunca mais eu ando com essa gente, nem com o Pautori. O Supremo... Cara, essas falas do Ciro aqui são sensacionais, cara. Quando ele chega e fala, né, no popular, dizendo, olha, não ando com esse pessoal do PT nem com o Pautori, né? E realmente, né, depois de tantas rasteiras que o Ciro tomou ao longo da história, depois de tudo que o Ciro fez para ajudar o Lula, pô, realmente é muito complicado a gente ver, né, a gente imaginar o Ciro, né, como muitos pensavam por aí que o Ciro iria aceitar um carguinho ou queria ajudar o PT. Que nada, pessoal. O Ciro está livre, leve e solto com as suas convicções. Para quem aí imaginava que o Ciro só estava fazendo críticas porque não havia ganhado um carguinho ou porque estava buscando um. Então, né, foi uma resposta que o Ciro vem dando, e uma dessas respostas também se dá a partir da newsletter que o Ciro vem publicando semanalmente, né? Que ele vem fazendo críticas pesadas ao governo Lula, né? Então, né, para frustrar aí um pouquinho, né, as matilhas que ficam por aí, né, vociferando contra o Ciro. Mas vamos lá. Está discutindo maconha, aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver, se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína, porque quem cheira cocaína é rico. Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivesse oferecido aquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escândalo de roubalheira generalizada que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal passar 5 anos para descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Olha, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito distintas. Aqui, né, eu quero aqui fazer uma pontuação e realmente aqui, né, poxa, pelo amor de Deus, né, o PT, né, ele sempre tenta atribuir a derrota eleitoral de 2018, né, às fake news, à campanha de ódio, né? Agora, por exemplo, eu fiquei sabendo aí que o Boulos também vai apostar nesse negócio de chapa do amor, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa patética, como se esse tipo de valor era o que iria determinar um projeto político. E assim, o PT, como o Ciro colocou aqui, né, produziu a maior recessão, se envolveu sim em escândalos de corrupção, não só o PT, mas outras legendas partidárias e também empresas privadas, é bom que se diga isso, né? Mas o PT, né, às vezes ele faz, sabe, reconhece um erro aqui, outro ali, mas é até a segunda página, tá, pessoal? Porque não demora muito
para o PT ir lá e está sempre buscando justificativa para tudo que ele fez. Inclusive, eles dizem que a Lava Jato foi uma grande farsa do Brasil. Tudo bem, a gente pode ter as nossas críticas à Lava Jato, eu tenho as minhas críticas à Lava Jato, né, principalmente no processo que condenou o presidente Lula, na época ex-presidente, né, tá tudo certo, mas o PT ele tenta de qualquer forma, sempre quando algo atinge a legenda ou uma figura de grande vulto da legenda, o PT tenta sempre atribuir a terceiros, né, as suas responsabilidades, né? O PT sempre agiu assim e não tem sido diferente, né? Então aqui, né, é importante essa recapitulação do Ciro. Eu só acho que a moça aí, né, soltou o vídeo aí, não vai reagir? Daí é complicado, hein? Aí me quebrou um pouco. Mas vamos lá, vamos ver o que o Ciro está dizendo aqui que ela está soltando. Muito bem os dois. Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio. Aí de repente os móveis aparecem. Pode fazer isso não. Agora faz isso não. Aí no 7 de setembro a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Tá errado. Essa esquerda que o Lula e o PT representam vão levar uma surra grande. E é agora, nas eleições para prefeito. Agora, nessas eleições para prefeito. Tome nota do que eu estou dizendo. Mas isso aqui eu não tenho a menor dúvida. E como o Ciro disse, né, o Lula ele vai terceirizar a derrota para o Boulos. E, pessoal, tem muitas capitais em que o PT... Olha, galera, os candidatos não querem colar a imagem deles ao PT. Eles querem fazer o máximo para não ter uma chapa ou sequer qualquer tipo de vinculação com o PT, né? Eles fazem o máximo para esconder o PT. E olha que o PT é governo, né? E isso tudo tem muito a ver com isso que o Ciro tem dito, né? Se o PT trabalhasse no sentido de um projeto nacional de desenvolvimento, se o PT tivesse trabalhado no sentido de apresentar um projeto para o Brasil, um começo, meio e fim, que vá além das propostas que o PT tradicionalmente defende, como, por exemplo, vamos ser prático aqui, tá, pessoal? A gente sabe que teve algumas políticas positivas em governos anteriores, claro, sim, mas eram políticas insuficientes. E o que ficou mais famoso foi os programas de transferência de renda. E por que isso marca? Porque o próprio PT faz o esforço para marcar os programas de transferência de renda, quando na verdade o nosso problema, desde o governo Lula, eu estaria sendo injusto, anterior ao governo Lula, mas que ele não corrigiu, foi em relação à qualidade dos empregos. Nós não conseguimos criar empregos acima dos 2 salários mínimos. E isso com mais de 10 anos de governos autorreferidos de esquerda, e isso não foi modificado, tá? E é isso aqui que realmente é o que importa, né? E quando houve uma erosão do modelo do PT, que é esse modelo agroexportador, aquilo que era, por exemplo, o grande trunfo que o PT contava, que era a alta taxa de emprego, os programas de transferência de renda, o combate à fome, se esvaiu antes de acabar o trágico governo da ex-presidente Dilma. E no final a gente sabe que depois a situação foi só se agravando com a saída da ex-presidente Dilma. O Alckmin virou socialista, meu irmão. Tenha paciência, o Alckmin é um amigo, mas o Alckmin é socialista. O PSOL agora defende a autonomia do Banco Central. Tenha paciência. E mesmo esse país será fascista. Errado. Um cara como o Lula, que produziu o Bolsonaro, que eu sei comovidamente que o Bolsonaro não existiria, você acompanha a vida do Congresso, sabe quem era o Bolsonaro. Para o Lula, o direito, a coisa, a moralidade, é tudo uma coisa para os outros. Claro, e sempre foi assim. E sempre foi assim. Eu, pessoal, apesar de, sei lá, eu comecei a me interessar por política, sei lá,
a partir de 2013 que eu comecei a realmente cair mais de cabeça. Mas eu sempre olhei muito jornal, lia também, porque assim, meu pai sempre gostou muito de acompanhar o noticiário. Então, assim, eu sempre acompanhava. E, a gente, né, no meio da família ali, a gente acompanhava um pouco de política aqui e acolá, mesmo não entendendo sobre o que estava em jogo, né? Mas a gente estava sabendo o que estava acontecendo minimamente. E eu lembro que o PT, ele era muito moralista, sabe? Ali na década de 90, eu lembro disso, que eles que estavam certos, que todo mundo era corrupto e só eles que eram certos, que o PT era o único partido com a moral ilibada e... nossa, o PT, assim, era um partido muito moralista, sabe? E ele era o partido que batia em todo mundo, sabe? E um dia, sabe como é que é, né? Eles viraram governo, as coisas estouraram no colo deles, e aí o Lula, que um dia condenou os outros, né? Passou a justificar todo o esquema de roubalheira que um dia o PT, de alguma forma, condenava ou denunciava, né? E o pior, isso com a anuência de muitas pessoas por aí que, pela paixão, pelo passionalismo, né? Melhor dizendo, né? Em relação ao PT, passaram a defender, não, mas é isso aí que dá para fazer mesmo, mas olha lá, o outro cara lá fez isso, sabe? Sempre tentando, de alguma forma, justificar qualquer coisa que o PT fazia. Eu, assim, pessoal, não sou um cara moralista, tá? Mas é sempre bom a gente lembrar, né, quem era o PT lá atrás, né, o que ele condenava, quais eram as práticas, né? O PT era aquele partido que se colocava como só ele que estava certo, só ele que tinha soluções, que só eles se importavam com os pobres. Eu me lembro perfeitamente de tudo isso, né? E depois, quando voltou, teve aí a sua chance, né, de voltar a uma disputa lá em 2002 e venceu essa disputa, o PT fez uma coisa aqui, uma coisa acolá para os pobres, ok e tal, mas a gente está vendo como é que tem sido o governo Lula em relação a esse governo número 3, que agora parece que está ficando mais escancarado, até mesmo para as classes mais pobres, que não, esse governo não está sendo o governo dos pobres, que o Lula inclusive usa o mesmo discurso aquele dos anos 90 aqui, porque o Lula, né, nunca tem nenhum tipo de inovação no discurso, ele nunca tem uma inovação das suas ideias políticas, então ele acaba repetindo tudo aquilo que já virou quase um mantra, né, no discurso do Lula, né? Para o Lula e para o PT, é para os outros. E ele tem direito de fazer qualquer coisa. Agora meteu 100 anos de segredo para a imprensa, de um sonho de um monte de coisa que nós esculhambamos o Bolsonaro. É verdade. E quando a gente vai ver, e na a agenda da primeira-dama, ativíssima primeira-dama. E tá na campanha, como é que foi? Na campanha, Lula dizia, Bolsonaro, quando eu assumir, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar os 100 anos de segredo que tu tem aí das tuas coisas aí. E aí, Bolsonaro, o que tu tem aí para esconder? Dizia o Lula, né, em campanha, né? Vocês viram, né, no segundo turno lá, o debate entre eles, e o Lula várias vezes questionou o Bolsonaro em relação a isso. Aí agora o Lula, né, começa a impor sigilo em relação a alguns assuntos aí, né, e sei lá, muita transparência, sei lá, muitas explicações, mas tem sempre aquela galera aí, né, principalmente a turminha do Twitter lá, né, para passar aquele panão, porque sabe como é que é, né? Com o painho Lula, não, ele pode, né? Mas os outros, não, Deus o livre. Aí, para os outros, a transparência, para o painho, os segredos. É mais ou menos por aí que a banda toca, né? Com quem que ela está conversando, tudo em segredo. Esse é o papel, inclusive, para falar de esquerda, mais relevante que essa esquerda imbecil que o PT e o Lula representam, e os seus puxadinhos,
Né? Não entendem, se dissociaram, se apartaram da vida brasileira. É o papel das igrejas evangélicas. Esquerda, Ciro? O centro da operação institucional do Brasil é roubalheira, emenda disso, emenda daquilo, roubando tudo na cara da freguesia, sabe? E a imprensa dizendo que o Lula vetou 5,3 bilhões de reais de emenda, quando o Lula sancionou 53 bilhões de reais de emenda. 53 bilhões de reais de emenda, isso cada deputado, por cima da mesa, vai levar 52 milhões de reais por ano para a sua base. Nunca mais um jovem entrará na política brasileira. Estão destruindo tudo e a imprensa calada. Pô, isso aí é um negócio que o Ciro já tem falado, né, há algum tempo, né, que isso aí, pá, é uma palhaçada do caralho, né, porque tá rolando essa tal da emenda, como é que é sei lá como é que é lá o negócio lá, que eles chamaram de emenda PIX, emenda secreta, sei lá como é que é o nome agora, orçamento secreto, perdão, orçamento secreto, que isso era lá na época do Bolsonaro, agora virou emenda do relator, né, com a mudança do governo, e assim, não tem mais o mesmo escândalo, e eu não estou aqui defendendo o governo Bolsonaro, longe disso, né, mas a gente tem que prestar atenção em como é que as coisas funcionam, né, porque quando era no outro governo, era, né, orçamento secreto, agora é a emenda do relator, e antes era um escarcéu, era matéria de jornal e tal, e tudo bem, continua sendo divulgada matéria de jornal, sim, continua, mas não com aquele tom de denúncia que a gente via anteriormente, não, agora é só uma nota dizendo que o governo Lula terá que pagar tantos para os deputados para abastecer a base eleitoral dos deputados, né? Como se fosse um mero número, não há mais aquele escândalo, né? Aquele denuncismo que existia anteriormente, né? Então veja bem, né, como as coisas mudam, né? E como o Ciro disse aqui, né, com toda essa grana que está rolando, vai dificultar e muito para que jovens entrem na política, porque aqueles que já estão na política vão encher de dinheiro nas suas bases e vão continuar se elegendo ad eterno e não vai ter renovação na política. Esse é o alerta que o Ciro tem feito já há algum tempo. Tá aí então, pessoal, reagimos aqui ao vídeo do Portal da FAB, né, que é um canal bolsonarista, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. Se quiser, né, também contribuir financeiramente para o canal, fique à vontade, né, na nossa chave Pix, na barra de descrição. Era isso e muito obrigado, pessoal.